Boa noite a todos. O meu nome é Nilva. Eu sou expositora da doutrina espírita na Sociedade Espírita Círculo da Luz. É com muita alegria que estou aqui para refletir e estudar com vocês mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de começar a explanação dos assuntos de hoje, vamos nos preparar para a prece de abertura. Vamos serenar as nossas mentes e elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, e aos amigos espirituais, por mais esta oportunidade, que certamente será de aquisição de novos conhecimentos, de mais esclarecimentos sobre o capítulo 24 e também de consolo constante e de amor do nosso Criador. Que esta noite seja proveitosa e que os assuntos que em breve serão abordados possam auxiliar no crescimento espiritual de cada um de nós. Aproveitando essa prece, pedimos a Deus que tenha misericórdia dos seus filhos, que ora passam pela dor, pela aflição, pelas incertezas e até pelo medo, diante desta pandemia que assola o mundo inteiro. Sabemos que a providência divina é cautelosa e prudente, e que nada acontece por acaso. Certamente muitos conhecimentos e novas experiências obteremos, e que nos auxiliarão no processo de evolução. Com os nossos corações plenos de gratidão, pedimos a permissão para iniciar o nosso trabalho desta noite. Que a tua paz, Pai, que a tua luz esteja com todos nós e que assim seja. Semanalmente, meus irmãos, em todas as terças-feiras, às 20 horas, através desse meio de comunicação, ocorre uma exposição baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, dando prosseguimento, então, ao estudo dos ensinos divinos e das máximas morais de Cristo contidas no Evangelho. Hoje, irei realizar a exposição do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Para a elaboração deste estudo, eu consultei as seguintes bibliografias: Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Autor, o codificador Allan Kardec. Parábolas evangélicas de Rodolfo Caligares. Espiritismo segundo o Evangelho de Zoé Mari Saraiva Paim. E do Semeador aos Talentos, do médico doutor psiquiatra Sérgio Luiz Lopes. O interessante, meus irmãos e minhas irmãs, é que o codificador, neste capítulo, ele analisa mais uma parábola de Jesus, proferida no Sermão da Montanha, mas analisa também outros assuntos relacionados, tais como: não vades aos gentios. Quem eram os gentios? Todos os que não eram israelitas. Não adoravam a Deus e nem obedeciam à lei de Moisés. Os sãos não têm necessidade de médico, coragem da fé, carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Eu escolhi o primeiro item do capítulo para a reflexão desta noite. Candeia sobre o alqueire e por que Jesus fala por parábolas. O primeiro item é uma narrativa do evangelista Mateus, capítulo 5, versículo 15, que diz o seguinte: não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Segundo Zoé Paim, no livro que eu já mencionei inicialmente, Espiritismo segundo o Evangelho, ela coloca significados
ou definições para candeia, para alqueire e para candeeiro. Candeia, segundo Zoé, é uma pequena lâmpada de um bico que se suspende de um prego ou do velador, principalmente nas cozinhas dos pobres ou de aldeias. Alqueire é uma antiga medida de capacidade para secos e líquidos. Neste caso, por extensão, era uma mesinha onde se media o trigo. Candeeiro é o aparelho onde se coloca a candeia ou a lamparina. Colocar a candeia sobre o alqueire quer dizer esconder a luz do conhecimento, ocultar a verdade que é tão necessária para cada um de nós no nosso processo de evolução. Os termos candeia e alqueire representam uma simbologia. A simbologia da transmissão do conhecimento e que deverá ser proporcional à compreensão de cada pessoa. Cada um tem um nível de aprendizado, um nível de assimilação, e o aprendizado vai acontecer conforme for proporcional o conhecimento com uma compreensão daquele ser. Aqueles que já possuem conhecimentos divinos e espirituais não devem guardá-las para si, não pôr o alqueire para escondê-los, mas divulgá-lo através da palavra e, sobretudo, do exemplo. O evangelista Lucas, no capítulo 8, versículo 16 e 17, traz esta mesma ideia do evangelista Mateus, mas ele elucida melhor, mais completa, e diz o seguinte: não há ninguém que depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entram vejam a luz em cima, claridade, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Então, meus irmãos, essas palavras de Jesus põem por terra todo o misticismo que é próprio de espíritos pouco evoluídos e que tanto tem prejudicado o aparecimento da verdade no plano terrestre. Segundo a narrativa de Lucas, já mencionada, entende-se claramente que as leis divinas devem ser expostas, sim, devem ser divulgadas por aqueles que já tiveram a felicidade de conhecê-las, pois sem este conhecimento iria paralisar a marcha da evolução humana. Então só vai ocorrer a evolução através do conhecimento, através das verdades espirituais, através dos esclarecimentos e dos ensinamentos divinos. Deve-se espalhar os preceitos cristãos a fim de dissiparmos as trevas da ignorância e da imperfeição que envolve as almas de muitos de nós, e jamais esconder de uma forma egoísta esta luz que poderá beneficiar muitos de nossos irmãos. A transmissão de todo o ensinamento deverá ser proporcional à capacidade de assimilação daquele que deseja se instruir. A luz deverá ser adequada, porque uma luz intensa demais ofuscaria a sua visão, ao invés de esclarecer e de ajudar. Ou seja, tem que ser de acordo com a condição evolutiva, com a capacidade de assimilação de cada espírito. À medida que esse espírito vai evoluindo, ele vai aprendendo, ele vai crescendo, ele vai tendo a capacidade de assimilação bem mais apurada. Na questão 628 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao mundo superior: por que a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todos? E a resposta foi:
porque é preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como uma luz, e é preciso cada um de nós, no nosso processo evolutivo, nos habituarmos a ela pouco a pouco, senão, de outra forma, nos prejudicaria. Estas verdades, meus irmãos, são reveladas de acordo com a evolução da humanidade. À medida que a humanidade vai evoluindo, essas verdades, então, vão sendo reveladas. Eu gostaria daqui fazer um parênteses e fazer aqui uma analogia, uma comparação de um aluno na escola com os níveis de aprendizado. Eu sei que tem muitos pais e mães me ouvindo nesta hora. Certamente, em algum momento, esse pai ou essa mãe fez a matrícula do seu filho no jardim de infância nível A. Ele começou a sua vida escolar. O que ele aprendeu nesse nível A? Aprendeu a se relacionar com os coleguinhas, a respeitar uns aos outros, a brincar com os coleguinhas, a não ser egoísta, emprestar o brinquedo para o outro amiguinho. Começou a conhecer as letrinhas, recortar as letrinhas, começou a contar de 1 a 10, bem lentamente, ele está chegando, recortar esses números. Também ele vai aprender e vai executar atividades que desenvolvam a sua motricidade fina, a sua coordenação, a sua lateralidade, direcionalidade, enfim, os conteúdos adequados para esse nível escolar. No próximo ano, certamente, isso ocorre, nós vamos matricular o nosso filho no jardim de infância nível B. O que ele vai aprender no nível B? Um pouquinho mais. Tudo aquilo que ele já fez, não é? E colocar mais outras atividades, exercícios, brincadeiras, atividades, e ele assim vai desenvolvendo. Vai contando um pouquinho mais, já passa de 10, devagarinho, calmamente. Ele já vai conhecendo algumas palavrinhas, algumas sílabas, tudo de acordo com o nível de assimilação. Mas somente no 3º ano, meus irmãos, de vida escolar, é que ele vai iniciar o processo de alfabetização. Aí ele vai conhecer as letras, ele vai conhecer melhor as sílabas, depois as palavras, depois as frases. Ele vai ter atividades mais complexas, adequadas ao 1º ano de vida escolar. Ou seja, qual a comparação que eu fiz? De acordo que ele vai vencendo os conteúdos de um ano escolar, ele vai passando para novos níveis de aprendizado. Então vejam como falou Lucas a respeito da luz, do aprendizado, do conhecimento, que essa luz, não é? Deverá estar num lugar onde todas as pessoas que entrem naquele ambiente vejam essa luz. Ou seja, é preciso elevar a candeia para aqueles que já se encontram ali sentados, enfim, como aqueles outros que estão entrando, vejam essa luz, essa iluminação que tem um significado. O que significa elevar a candeia? Significa usar o melhor de nós, fazendo com que nossa conduta, pensamentos, palavras e ações sejam o melhor possível a cada dia. Na questão número 18 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma nova pergunta ao mundo espiritual. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Eis a resposta: o véu se levanta a seus olhos, à medida que ele se depura. Mas para compreender certas coisas, é preciso faculdades que ainda não possui. Então, a busca do conhecimento e das verdades divinas ocorre num processo lento e gradativo, que depende do grau de maturidade de cada espírito. A parábola da candeia revela o quanto é importante fazer a divulgação das verdades espirituais, o quanto é importante estes conhecimentos no nosso processo de evolução. No item 4 desse capítulo,
Kardec coloca alguma coisa a respeito desse processo de ensino, de evolução, de luz. Os homens procuram por si só a luz viva, porque a escuridão lhe pesa, e sem a luz da razão, a fé enfraquece. Podemos encontrar mais detalhado este assunto, colocado nesse item 7, no item 4, no capítulo 19, mas aí é no item 7. Então Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo, meus irmãos e minhas irmãs, o que está oculto será revelado um dia, sem dúvida alguma. E o que o homem ainda não pode compreender, devido ao seu estágio evolutivo aqui na Terra, lhe será sucessivamente revelado nos mundos mais elevados. Mas afinal, que luz é essa que eu já mencionei algumas vezes? É a busca do conhecimento, das leis morais de Cristo, dos ensinamentos do Evangelho, segundo o Espiritismo, do fortalecimento da fé, da razão e das verdades espirituais. Precisamos, sim, desta iluminação para o nosso progresso e para a nossa evolução. Na questão 785 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: qual o maior obstáculo do progresso? A resposta foi o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porque o intelectual se efetua sempre. Segundo a Zoé Paim, no seu livro mencionado já inicialmente, ela esclarece o que Jesus nos recomenda. O que nos recomenda? Brilhe a vossa luz. Então, nós temos dentro de nós uma chama muito forte, uma vontade, uma energia pela vida, para realizações, para conhecimento, para evolução, para o aprendizado. Por pequena que seja esta luz, ela deve ficar sobre o velador, para que mais pessoas possam ser beneficiadas com ela. A professora Zoé também diz: se o primeiro dever nosso, como espíritas, é a reforma íntima através da prática do amor, o segundo dever é estudar, para aumentar nossa capacidade de iluminação própria. E o terceiro dever, então, é, sem dúvida alguma, o de divulgar a doutrina espírita. Então, a reforma íntima, o estudo para a iluminação e, por terceiro dever, divulgação da nossa doutrina de amor esclarecedora, consoladora. Para isso, temos que estudar muito, muito mais do que já fizemos até agora. Estudar com afinco os ensinamentos contidos nas obras de Allan Kardec. Esse codificador nos deixou belos, maravilhosos ensinamentos através dos livros: o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Céu e o Inferno, entre outros. Portanto, meus irmãos, toda ideia nova e cada progresso tem a ver e vem na época conveniente, no momento adequado. Seria um absurdo eu pregar, por exemplo, códigos de moralidade a quem ainda se encontra em estado de selvageria, ou então querer ensinar as regras de álgebra e outros cálculos, raiz quadrada, raiz cúbica, a quem mal domina a tabuada. Não se realizaria este aprendizado. Ainda, segundo a professora Zoé, ela nos conta a história da humanidade, que nos mostra que os poderosos da terra sempre colocaram a candeia debaixo do alqueire, porque fizeram da ignorância do povo uma arma de dominação poderosa.
ficavam de posse de muitas verdades, movidos por interesses próprios, interesses de pequenos grupos, não é? Na política, em tantas outras situações da vida, e faziam e fazem disto um mistério. Mas o que importava para esses dominantes, nada mais, nada menos do que deixar essa luz escondida, somente para eles usufruírem. Não mais será preciso. E até porque o pouco que tem lhes será tirado, para que deixem de ser egoístas e aprendam a dar de graça o que de graça nós recebemos. E o que é, meus irmãos, que nós recebemos de graça? A vida. É o que nós temos. Nós temos que cuidar dessa vida. Nós temos essa condição, mas também temos compromisso com essa vida. O que nós estamos plantando? O que nós queremos colher? Então, meus irmãos, rasgaram-se os véus que encobriam este imenso universo de verdades, e a luz dessa nova revelação deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade confortadora e esplêndida. Vejam só, no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca um texto a respeito da nossa doutrina consoladora. E ele diz: o Espiritismo vem hoje lançar uma luz sobre uma multidão de pontos obscuros. Os espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência, paciência. Já foram abordados muitos assuntos a respeito da doutrina, de uma forma gradual e sucessiva. E é desta maneira que outros ensinamentos, outras partes da doutrina, enfim, serão reveladas, à medida que o momento tenha chegado, para fazer os espíritos saírem da sombra, da ignorância, da imperfeição. Se os espíritos, meus irmãos, ainda não sabem mais, é porque cada coisa deve vir no seu tempo oportuno. Segundo Sérgio Luís da Silva Lopes, através desse livro, do Semeador aos Talentos, ele questiona a respeito de por que Jesus fala por parábolas. E o que são parábolas? Parábola é uma narração alegórica que encerra algum preceito de moral ou verdade importante. Sabemos que Jesus falava por parábolas, porque esta era a realidade dele quando então chegou até nós, trazendo a fraternidade, o amor, a união, os seus ensinamentos divinos. Ele ensinava os seus discípulos, particularmente quando se tratava de conteúdos mais complexos. E pela falta de recursos intelectuais e morais daquele povo, não era possível fazer dessa forma. Quando se tratava de ensinar sobre o amor, sobre o perdão, sobre a caridade, o que fazia Jesus? Ele reunia tanto os seus discípulos quanto aquele povo para ensiná-los. Eram criaturas demasiado atrasadas para que pudessem compreender estas coisas. Eram advindas da época de Moisés. Moisés retirou o seu povo da escravidão do Egito, perambulou com ele por cerca de 40 anos. Moisés era um legislador, um profeta, e ele criou leis seríssimas, severas. Era soberano, autoritário e vingativo. O seu povo era também muito revoltado, humilhado, castigado e oprimido. Então, esse povo tinham de Deus como um senhor autoritário também, parcial, vingativo e malvado. Esta era a imagem transmitida por Moisés como uma forma de conter aquele povo totalmente desequilibrado. A parábola foi um método que o mestre usava para proteger os seus ensinamentos e facilitar a compreensão do povo.
O Mestre Jesus tinha certeza de que se falasse de uma forma simples para aquelas pessoas simples, elas assimilariam mais os seus ensinamentos. Ao contrário, se usasse palavras rebuscadas e difíceis, seria prejudicada a compreensão de todos. Numa das reuniões com seus discípulos, ele disse o seguinte: falo-lhes por parábolas, porque ainda não estão em condições de compreender estas coisas. Ou seja, estava dizendo também para o povo, para aqueles que lhe acompanhavam, que estavam junto com ele: vocês ouvem, vocês veem, olham, mas não entendem o que eu quero dizer. Qual é o ensinamento que eu quero transmitir para vocês? A linguagem, através das histórias, não torna o assunto mais fácil. Muito pelo contrário, às vezes se torna difícil. Até os discípulos de Jesus, muitas vezes, tinham dificuldade de entendê-lo. As parábolas não são só para facilitar a compreensão, mas também para provocar, para dilatar, ampliar, refletir e desacomodar aquele povo para o entendimento, para a busca do saber, para as coisas que eles ainda não sabiam, e com a chegada de Jesus, que era puro amor, ele estava fazendo, não é, agindo desta forma com aquelas pessoas, com o intuito exclusivamente de ajudá-los no seu processo de evolução. Certo dia, estava Jesus num local retirado, numa montanha, num lugar muito lindo, com os seus discípulos, conversando sobre vários assuntos e ensinamentos. E um dos discípulos perguntou: Senhor, por que tu falas por parábolas para estas pessoas? E Jesus, calmo, sereno, tranquilo, com toda a sua sabedoria, respondeu: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a elas não, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem me compreendem. Então Sérgio Luiz faz um questionamento no estudo do seu livro. Qual a diferença dos discípulos de Jesus, escolhidos por ele, das demais pessoas comuns da época? Os primeiros, que eram os discípulos, tinham a disposição de abertura para novas ideias, para o saber, para a busca do conhecimento. As pessoas comuns que estavam junto, que eram daquela época, estavam convencidas de certas verdades espirituais, definidas e fechadas. Eles eram a novos conhecimentos ou pensamentos, seja lá o que forem. As pessoas daquela época eram regidas em seus pensamentos e atitudes por leis também rígidas, advindas de Moisés. Obedeciam sem nenhum questionamento. Todo conhecimento novo era diretamente rejeitado e combatido. Naquela época de Jesus, e até nos dias atuais, quando tentamos conversar com algumas pessoas sobre alguns assuntos da atualidade, sobre religião até, sobre os ensinamentos divinos, até mesmo na nossa família, ou tentamos convencer uma pessoa de alguma verdade a pensar diferente do que pensa, normalmente o resultado é inútil. O mais comum é surgirem conflitos, antagonismos e discussões. Jesus, meus amigos, escolhia o simples e puro de coração. Numa dessas relatos de parábolas, no Sermão da Montanha, Jesus disse: somente consigo dialogar com quem esteja limpo de coração para revelar a boa nova do seu evangelho. Jesus precisaria obter, em primeiro lugar, o terreno, ou seja, o povo, não é? Depois, arar a terra, preparar aquele povo, principalmente suas mentes,
e seus corações. Era um trabalho bastante difícil, mas ele veio com esta finalidade. Jesus contava histórias porque tanto as crianças como os adultos gostavam de ouvir. Sabemos, meus irmãos, que a proposta da doutrina espírita é a evolução do espírito e que cada um de nós precisa buscar mais conhecimentos e estar sempre dispostos a se abrir para novos entendimentos. Allan Kardec diz que o espiritismo tem um caráter progressivo, ampliando compreensões e nunca se fechando ao saber. Bem, meus irmãos, nós falamos sobre essa luz, sobre a candeia, sobre conhecimento, sobre as parábolas, sobre a possibilidade do aprendizado que nós temos, a possibilidade que nós temos de evoluir. Nós estamos aqui para evoluir, para atingir a perfeição e sermos felizes. Então, após toda essa explanação, vamos nos preparar para a prece de encerramento. Querido Pai, querido Mestre Jesus e amoráveis amigos da espiritualidade superior, obrigado pela oportunidade do aprendizado e dos conhecimentos obtidos através da explanação do capítulo. Que possamos levar conosco as energias e os fluidos benéficos aqui espargidos pelo mundo maior. Que a proteção de Jesus, que a luz e a paz dos irmãos da espiritualidade, que as bênçãos dos nossos anjos guardiões estejam sempre conosco. Com muita alegria e gratidão pelo estudo que foi realizado, te pedimos agora permissão para encerrarmos o nosso trabalho. Que a tua paz, o teu amor e a tua luz permaneçam conosco hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite e muito obrigado.